Após a morte de Josué e com a ausência de uma liderança forte, a rebelião, a corrupção e a apostasia dominaram a nação, trazendo grandes malefícios e opressão por parte dos povos inimigos. Abandonar as práticas estabelecidas por Javé acarretava em sofrimento certeiro. Todavia, a misericórdia divina sempre se manifestava quando, em arrependimento, o povo voltava-se e humilhava-se perante o Senhor. O livro de Juízes é marcado por um período de apagão espiritual, um ciclo vicioso de pecado que se repete do início do livro até o seu final. O que segue é o ciclo, o pecado da rebelião e do abandono das práticas estabelecidas pelo Senhor, opressão através de povos estrangeiros, clamor e pedido por socorro, e por fim, Deus intervindo na história, levantando um libertador para salvar o povo. O clamor do povo por misericórdia e intervenção divina era evidente, embora não necessariamente pode-se falar em arrependimento genuíno. É certo que o povo acabava clamando ao Senhor por socorro. Contudo, nem na introdução desta parte, nem nos ciclos entre si, lemos que o povo se arrependeu. Eles pediram ajuda, mas com exceção do capítulo 10, não há indícios que o arrependimento ou reforma tenha acompanhado o pedido. Mesmo assim, o Senhor levantava um libertador num ato de compaixão que garantia a salvação enquanto vivesse, mas o ciclo retomava com a sua morte. Os capítulos finais do livro registram a nação frágil na sua ética e na sua moral. Os aspectos sociais não estavam fundamentados e os desejos por um rei era crescente no coração de um povo que almejava um homem que os conduzisse nos tempos de opressão. Após a morte de Otiniel, filho de Kenaz, os filhos de Israel novamente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porque eles haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor. E ele reuniu para si filhos de Amon e de Amaleque, e foi e feriu a Israel, e possuiu as cidades das palmeiras. Os Moabitas eram um povo nômade que se estabeleceu a leste do Mar Morto, por volta do século 13 a.C., na região que mais tarde seria chamada de Moabe. Eram aparentados com os hebreus, os quais tiveram conflitos em vários tempos da história. Segundo a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 19, o povo moabita deu-se origem através de um incesto promovido pela filha mais velha de Ló, sobrinho de Abraão, logo após a destruição de Sodoma e Gomorra. Depois de ser tirado de Sodoma e Gomorra pelos anjos, Ló não achou mais lugar para viver nas cidades, especialmente em Zoar, e foi para as montanhas e habitou em uma caverna. Sua filha mais velha, em uma conversa com sua irmã nova, disse que o pai Ló já era velho e não havia nenhum outro homem para dar continuidade à linhagem do pai, coisa que o povo da época levava muito a sério. Elas embebedaram o pai e as conceberam cada um a um filho do próprio pai. A mais velha gerou Moabe, patriarca do povo moabita, e mais tarde a mais nova gerou Ben-Amim, patriarca do povo de Amon, os Amonitas. Por ser Ló sobrinho de Abraão, isso explica por que os moabitas serem aparentados dos hebreus, pois Abraão foi patriarca do povo de Israel. Ainda segundo a Bíblia, a cidade de Ló estava sendo destruída. Deus ordenou que ele e a sua família fossem embora e não olhasse para trás. Quando estava saindo, a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Existe uma moabita que tem seu nome como título de um livro da Bíblia, Ruth. Após 18 anos servindo a Eglon, rei de Moabe, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, um benjamita, um homem canhoto, e por ele os filhos de Israel enviaram um presente a Eglon, rei de Moabe.
Mas Eude fez para si um punhal, que tinha 2 gumes, de um côvado de comprimento, e ele cingiu debaixo de suas vestes, sob a coxa direita. E ele trouxe o presente para Eglon, rei de Moabe. E Eglon era um homem muito gordo, e quando ele terminou de oferecer o presente, ele despediu as pessoas que carregavam o presente, mas ele mesmo voltou-se novamente das pedreiras que ficavam junto a Gilgal, e disse: tenho um recado secreto para ti, ó rei. Que disse: guarde em silêncio. E todos os que estavam perto dele se retiraram da sua presença. E Eude veio até ele, e ele estava assentado em um salão de verão, que ele mantinha para si apenas. E Eude disse: tenho uma mensagem de Deus para ti. E ele se levantou do seu assento. E Eude estendeu à frente a sua mão esquerda, e pegou o punhal da sua coxa direita, e o cravou na sua barriga. E o cabo também penetrou depois da lâmina, e a gordura se fechou sobre a lâmina, de modo que ele não conseguiu tirar o punhal da sua barriga, e a sua sujeira saiu. Então Eude seguiu para o pórtico, fechou as portas do salão sobre ele, e as trancou. Quando ele saiu, os seus servos chegaram, e quando viram, eis que as portas do salão estavam trancadas, e disseram: certamente ele cobre os pés na sua câmara de verão. E eles esperaram até ficarem envergonhados, e eis que eles não abriam as portas do salão. Por isso, pegaram a chave e as abriram, e eis que seu senhor estava caído morto em terra. E Eude escapou enquanto eles esperavam, e passou além das pedreiras, e escapou para Seirá. E sucedeu que, quando chegou, ele soprou uma trombeta no monte de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele do monte, e ele diante deles. E eles disse: segue-me, pois o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E eles desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão em direção a Moabe, e não permitiram que nenhum homem os atravessasse. E eles mataram de Moabe naquele mesmo dia cerca de 10.000 homens, todos robustos e todos homens de bravura, e dali não escapou um homem sequer. Então Moabe foi subjugado naquele dia sob a mão de Israel, e a terra teve descanso por 80 anos.